Provérbio 8. Seja bem-vindo a mais um dia da série Provérbios, né? Nós estamos lendo todo o livro de Provérbios, 31 provérbios, um por dia, né? Assim tem sido o cronograma. Talvez você é apressadinho, você está lendo mais, mas o intuito aqui é ler um provérbio por dia. Dia 1 do mês, ler o primeiro, dia 2, o segundo e assim por diante. E assim todos os meses. Começou o mês, começa de novo, aqui comigo, tá? Pra gente meditar junto. E eu sempre falo pra pastora, todos os provérbios são abençoados, os primeiros provérbios são lindos, né? Você vai ver aqui, se ainda não acompanhou, o 1, o 2, o 4 é algo maravilhoso. Só que a partir do 8, eu tenho uma conexão ainda maior com o livro de Provérbios. A partir do capítulo 8, você vai ver que é muito interessante. Então, não perca, nós temos todos os provérbios aqui. Vamos lá, a meditação é simples, não é um estudo aprofundado, a meditação é simples, vai ser uma bênção para a tua vida, tá bom? Diz assim, ó, a excelência da sabedoria. Se você tem Bíblia, você vai acompanhar na sua Bíblia, senão vai estar passando aqui no rodapé, tá? Versículo 1, não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Aqui está falando da sabedoria. E quando o provérbio fala de sabedoria, ele está falando de Jesus, tá? Quando você fala, lê aqui, busque a sabedoria é isso, é aquilo, está falando do próprio Jesus, está falando da palavra, só que nós sabemos através do livro de João, né, no capítulo 1, o verbo se fez carne. Então, o verbo que é a palavra se fez carne, então é Jesus. A sabedoria é Jesus, né? O versículo 3 fala assim, ó, junto às portas, a entrada da cidade, a entrada das portas está gritando, a vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Isso aqui é a sabedoria se dirigindo a mim e a você. Jesus se dirigindo a mim e a você, né? Aí ele fala assim no 5, entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca clamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Olha que poderoso saber que a palavra de Deus é linda dessa forma, né? Olha que bênção, olha que maravilha. E ele continua dizendo assim, ó, aceitai, né? Aceitai. Não, o versículo 9, vamos ler o 9, ó. Todas são retas para quem as entende, e justa para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino, e não a prata e o conhecimento antes do que o ouro escondido, porque melhor é a sabedoria do que as joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar a ela. O livro de Provérbios, você acompanhou, você que está lendo comigo, está chegando agora, tem os outros provérbios para trás, tem do 7 para trás aqui. Você que acompanhou, você que vai acompanhar, você vai ver sempre provérbios comentando, né, falando assim que o ouro, a prata não se compara à sabedoria, a Jesus. Isso quer dizer o quê? Nada nesse mundo, nada nem ninguém se compara ao nosso Deus. Não se compara ao nosso Deus, porque o nosso Deus ele é tudo de bom, ele é tudo de melhor. A sua palavra é poderosíssima. Aí ele continua no versículo 12, ó. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho do conhecimentos e dos conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Olha aqui, que forte.
por meu intermédio, né, pela sabedoria, pela unção de Deus é que governam os reis, né? Um rei bem-sucedido, ele só pode ter por trás dele a presença de Deus, a sabedoria. E um rei que não é bem-sucedido é porque ele desprezou a sabedoria, desprezou o próprio Deus, né? A presença do Espírito Santo. É só você pegar o livro de Reis ali, o livro de Crônicas, você vai ver que reis bem-sucedidos obedeciam a Deus. E reis mal-sucedidos, eles desobedeciam o próprio Deus, né? Continua assim o versículo 16, ó. Por meu intermédio, governam os príncipes, os nobres e todos os juízes, né, da terra. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Esse versículo aqui, na Bíblia corrigida, né, que os irmãos aí da Assembleia usam muito, né, a versão corrigida, fala assim que eu amo os que me amam e os que me procuram de madrugada me encontram, né? Aqui faz uma alusão a gente buscar de madrugada, a você buscar a presença de Deus ali no secreto. Isso é muito gratificante, muito bacana, né? Esse versículo 17 é um versículo muito legal. Na nossa tradução fala assim que ele se entrega, né, para aqueles que o amam. Só que na outra tradução fala: aquele que me busca de madrugada, eu ouço a sua oração. Isso é muito legal, né? Você que gosta de orar de madrugada aí, ó, olha que benção aí. Versículo 18: riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelos caminhos da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhe encher de tesouros. Olha que bênção! Promessa de prosperidade, promessa de bênção, promessa de vitória, de fartura para aqueles que amam, para aqueles que desejam a sabedoria. Você quer prosperar? Se aproxime de Deus. Você quer ter uma vida bem-sucedida? Se aproxime de Deus. Olha que interessante. Versículo 22 tem um título aqui, ó: a eternidade da sabedoria. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Aqui está falando que Cristo, né, já estava presente na criação do mundo. A sabedoria é Cristo. Então ele já sempre esteve presente, né? Cristo, ele desde o início, ele é a primazia. Olha que interessante, versículo 23: desde a eternidade eu fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes da criação da terra ele já era, né? Antes de existir tudo, Jesus sempre foi. Então ele continua no versículo 24: antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de houver fontes carregadas de águas, antes que os montes ainda fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eita glória, hein? Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Meu Deus do céu, olha, fica arrepiado. Deus, ele está falando aqui, Jesus, ele está falando que ele é o próprio arquiteto. Ele é o próprio arquiteto de Deus. Que maravilha! Ele dizer que é o arquiteto. É lindo demais isso, né? Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filho, ouve-me, né?
porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios, e não rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha a vida e alcançará o favor do Senhor. Olha, aquele que encontra a sabedoria acha vida, aquele que encontra Jesus, ele acha vida. Então, se apegue. Provérbios que nós estamos lendo aqui é para você se apegar com Deus, com a palavra, com Jesus. É uma benção. São 31 dias essa campanha. Se você quiser fazer todos os meses, é rapidinho. Rapidinho você volta aqui no canal. Vou lá ler de novo o Provérbios 1 com o Bispo Fabrício no dia 1 do mês tal. Virou o ano, e assim vai ser uma bênção para a tua vida, tá? E o último versículo de hoje, para a gente encerrar, versículo 36, fala assim, ó: mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Então, se você quer ter vida, se aproxime de Jesus. Quer ter morte, né, espiritual, morte trazendo ali tristezas para a sua vida, se afaste de Deus. Então, o segredo é esse. Provérbios 8 é muito lindo, maravilhoso. Com certeza ele vai abençoar muito a tua vida, tá? Compartilha esse provérbio, chama a gente para fazer parte desta campanha, desta série do Provérbios, tá? E amanhã eu tô aqui com a permissão de Deus para a gente ler aí o Provérbios 9, tá? Beijo no seu coração, que Deus te abençoe.